Vamos lá, então, para a nossa aula de história. Pega aí seu material. Quem chegou agora, aula de história. Livro, página 64. Nós vamos terminar de corrigir para a gente passar para o próximo capítulo de história. Nós vamos falar sobre o tempo. Será que tempo é esse que nós vamos falar? Será que é o tempo de clima ou o tempo do tempo? Tempo do tempo, da Tempo do antiguidade. tempo. Então vamos lá? Podemos? Eu não estou vendo ninguém. Tem alguém com a câmera ligada? Pedro ligou agora. Lohane, por que você não deu aula ontem, amor? É porque eu estava no médico, professora. Eu fui porque é lá em Betim, aí eu tive que sair cedo. Ah, tá. Você está passando bem, né? Uhum. Professora, te disse que ela foi no médico? Ah, é, o Pedro me falou mesmo. Tá ficando Obrigada, Pedro. velho, né, Pedro? Eu esqueço as coisas fáceis, né, Pedro? É assim mesmo. Vamos lá, então? Página 64. Vamos terminar de corrigir? Lê pra gente, De Pedro. que Lê livro, professora? livro de história, página, Página 63. página Então, onde, 64. prof? Nós vamos terminar de corrigir. Nós corrigimos até a página 63, nós vamos terminar 64 e 65 para a gente passar para o outro capítulo hoje. Nós vamos passar para o capítulo 7. Pode ler? Ok. Lê para a gente, Pedro. Leia o trecho sobre memória e responda. Vai lá. Quantas vezes nos deparamos com alguma mobília ou espaço que nos remete a um ambiente aconchegante que conhecemos ou frequentamos anos atrás? Em alguns casos, quando passamos por essa situação, até fechamos os olhos para essa sensação de túnel do tempo seja prolongada. Para mim, alguns materiais e objetos sempre me transportam no tempo, independentemente da forma como e onde estão expostos. O piso de taco que cobre até hoje o apartamento do meu pai e a tela da palhinha que me faz lembrar de um cômodo para o telefone que ficava na casa da minha madrinha. Ou ainda uma parede de pedra mineira que havia na casa dos meus bisavós. E pensar que essas memórias são de, de mais de 3 décadas atrás. Isso. Então, o texto aí, né? Ele está falando sobre a memória afetiva, certo? Porque a autora aí do trecho, o que que ela diz? Ela fala de quê? De determinados objetos, de lugares, certo? Que vão levar ela a lembrar de quê? Lá da infância dela, não é isso? A casa do pai dela, certo? Que é o quê? Repleto de memória de quem? Dos antepassados dela. Então, aí está falando da memória o quê? Afetiva. Qual tipo de memória é evocada no texto? Do olfato, do paladar, do afeto ou do tato? Do afeto. Do afeto, né? O tipo de memória aí é memória do afeto, né? Traz lembranças para ela, né? Memória afetiva, né? Ela lembra dos lugares e objetos lá na infância dela, ok? Memória do afeto. Quem chegou aí agora, nós estamos no livro de história, terminando de corrigir a página 64 e 65, ok? Número 9. Leia o seguinte trecho da médica da Oficina da Memória, Tânia Guerreiro. Lê para a gente, ô Davi. Davi não está aí, não? Gustavo, lê para a gente. Prof, tô aqui. O que você diz? Acordou, Davi?
Vem aqui. Lê para mim a questão 9, o trecho da questão 9. O que a memória não gosta é de acomodação. Quanto menos é trabalhada, menos eficaz se torna. A pessoa tem que, a pessoa tem de se abrir para a vida e ter a coragem de se envolver com novas aprendizagens. A maior parte das pessoas se acomoda e é aí que mora o perigo. Isso, então a nossa memória, né? Nós não podemos ficar o quê? Acomodados, certo? Nós precisamos colocar para trabalhar a nossa memória, certo? Nós precisamos colocar a nossa memória para trabalhar. Aqui, o chat aí vai ser só para as informações da aula, ok? Beleza, senão eu vou bloquear, tá? Então vamos lá. Agora, faça um exercício de memória e escreva qual sua memória mais recente e qual sua memória mais antiga. E aí, vocês fizeram esse? Eu fiz, agora eu quero falar. Quero falar. Então vamos lá, fala, Pedro Teixeira, o que você colocou? Ó, a minha mais antiga é que eu quebrei o espelho de Caldas Novas quando eu era bebê. E a minha mais recente foi o meu aniversário. Isso. Quem mais quer falar? Memória mais antiga e mais recente. Pode falar, Manu. Memória mais antiga foi quando eu era pequena. Minha avó tava lavando meu cabelo, aí ela trocou o shampoo pela minha pasta de dente. Passou pasta de dente no lugar de shampoo? Passou pasta de dente no meu cabelo. E a mais A minha recente? mais recente foi quando minha irmã aprendeu a desenhar. E o que é a mais recente, Manu? Foi quando minha irmã aprendeu a desenhar. Seu irmão aprendeu a desenhar. Mas alguém quer falar? Os braços. Mais alguém quer falar? Não? Ninguém tem memória antiga e memória recente? Eu, prof. Pode falar, Bianca. A minha mais antiga é de quando eu viajei, eu não lembro para onde, mas eu deixei a chapa fluir e caiu um pedacinho de vidro no meu joelho. Ah. A mais recente, sou eu acordando. Isso mesmo, você acordou agora mesmo, né, Bianca? Mais alguém? Não? Então vamos lá. Coloca OK corrigido nessa página e vamos para a página 65. Hoje é dia 5. Vamos lá. Relembre o que foi estudado no capítulo e faça a palavra cruzada a seguir. Número 1. Deusa grega da memória. Quem fez essa? Posso falar, prof? Pode falar, Cauã. Eu não sei falar direito, mas é Mnemosine. Isso mesmo. É Mnemosine. Mnemosine. Ok? Todo mundo pode... Ok. Vou soletrar. Mnemosine. Mnemosine. Ok? Obrigado. Número 2. Forma de transmissão da memória dos povos sem escrita. Alessandra, livro de História, página 65 agora. Forma de transmissão da memória dos povos sem escrita. Qual que era a transmissão da memória dos povos sem escrita? Oral. Oral, isso mesmo. Número 3. Povos que não dominavam a escrita. Analfabeta.
Hã? Analfabeta? Não. Número 3. Povos que não dominavam a escrita. Eram os povos o quê? Primitivos. Primitivos. Vocês não fizeram, não, gente? Eu fiz só Eu fiz só algumas classes. Eu também. só Eu uma. sabia. Não consegui fazer. Eu também. Número 4. Era só pesquisar lá no livro, né? Tudo que nós já estudamos. Forma mais comum de registrar a memória. Qual que é a forma mais... Hã? Fotografia? Escrita. Escrita. A forma mais comum de registrar a memória é a escrita. Número 5. Isso tudo estava no livro. Conjunto de memórias individuais. Conjunto de memórias Memória individuais. coletiva. Hã? Memória coletiva. Memória coletiva. Professora, Conjunto mas de não memórias cabe. individuais. Oi? Mas não Cabe cabe, sim. cara. Na 5? É. Cabe Eu gosto sim. Memórias. Depois tem um aqui, ó, com risquinho. Aqui, ó. Memórias. Tem um risquinho aqui, coletivas. Cabe sim. Professora, qual que é a 2? Deixa eu ir, Cauã. Aham. A 2 é oral, Gustavo. A 2 é oral, Gustavo. Conseguiram fazer a 5 aí? Cabe sim, só. Arte de falar bem na antiguidade. Estava lá no nosso livro, a arte de falar bem na antiguidade. Arte retórica. Retórica. Acento agudo no O. Número 7. Onde se evoca alguma lembrança. Professora, a 5 não é memória Tá, coletiva. A 5 é memória coletiva, sim. Mas não É cabe. porque não tá não tem- cabendo. Não Cabe cabe. sim. Vai ficar Cabe 2 sim. ó. Você já falou assim, memória coletiva? Olha Não na fala assim, câmera, não. É gente. memória. Aqui, ó, olha aqui, ó. Tudo certinho, coletivo. Então não tá errado, porque o meu não tá dando. Então, no meu também tá errado, porque o meu também não tá dando. E o meu também, professora. Ah, tá. Vai ficar sobrando um quadrinho aí no memória, certo? Deixa sobrar, não tem problema não. Faz um risquinho nele, Aí, entendeu? Esse é o meu. Não tem aqui, ó, a palavra memória, com um quadrinho a mais aqui, não é isso que vocês estão falando? Sim. Sim. Pois é, não tem um com risquinho aqui? Uhum. Faz um outro, só isso. Tá. É porque eles deixaram um quadrinho a Professora, o meu mais. tá certinho, professora. Aqui. É porque eles Você deixaram. colocou 2M? Não, eu que errei aqui. Eles Eu vou deixaram fazer um dois, quadrinho a mais, só isso. É só você riscar o outro quadrinho, ok? Era pra me ter feito essa, só que tava esse negócio aí eu não consegui fazer. Professora, não seria memórias coletivas? Não, não existe memórias coletivas. são Memória memórias coletiva. Coloca, igual a professora Heloísa falou. Pronto, aí já resolveu. Complica não. Pronto? Onde se evoca alguma lembrança? Lugar de memória. Lugar de memória. Número 7. Seria qual, professora, que é o lugar de memória? Hã? Qual que é o lugar de memória? A 7. E a Lugar. 6? A 5 é memória coletiva. A 6 A 7 é lugar de memória. A 7 também, ó, lugar. Vai sobrar um quadrinho aí, não vai? Sim, aí risca. Aí risca. Lugar
de memória. Que a 4 é o quê? A 4 é escrita. Escrita. Pronto? Sim. Então, vou repetir, ó. A1. Pode repetir? Pode. A1. Mnemosine. 2. Oral. 3. Primitivos. 4. Escrita. 5. Memória coletiva. 6. Retórica. E 7. Lugar de memória. Ok? Todo mundo conseguiu pegar? Sim. Sim. Ok, corrigido. Vamos para o capítulo 7. Hoje é dia 5, tá, pessoal? Então, vamos lá. Capítulo 7. As medidas do tempo. Dá uma olhadinha aí nas imagens aí. Nós temos duas imagens aí. Define para mim aí, ô Giovana, a primeira imagem. Essa aqui, ó. O que está acontecendo nessa primeira imagem aí? O que nós temos nessa primeira imagem? A gente tem um índio, ele está vestido, ele aparentemente está saindo da floresta, porque ele tem umas árvores e o sol tá, tipo, muito quente nessa imagem. Ok. É um sol, o sol está se destacando aí, né? Será por que o sol está tão destacado aí no desenho? A outra imagem, Lohane, escreve para mim a outra imagem. É de um homem na cidade olhando as horas. Um homem na cidade, ali já tem o relógio aonde? No braço dele, No braço dele e atrás e dele. tem o relógio também atrás dele. Entendi agora o sol, prof. Você Eu entendeu o entendi sol, também. Davi? O sol era medida de tempo. Ah, tá. Será que o tempo, É medida de tempo. será que eles baseavam o tempo lá através do sol? Tinha como, professora, por exemplo, chegava meio-dia, o sol tava lá em cima. Literalmente. Aí eles imaginavam Ô, que professora. estavam na metade do dia, é isso? Sim. Ok, pode falar, Pedro. Professora, o que me chama a atenção é lá atrás, professora. Ele, atrás do índio tem um monte de montanhas. Aí na cidade também tem um monte de montanhas. Ou seja, eles são no mesmo lugar, mas diferentes. Estão no mesmo lugar, muito bem, Pedro, em tempos diferentes, né? Em anos diferentes, ok? E ele Fala, parece a mesma Alessandra. pessoa. Isso, fala, Alessandra. Pronto. E parece também que é a mesma pessoa, só que, tipo assim, parece que ela parou de ser índio pra... Ou continua sendo índio, só que com a atualidade, com relógio, com roupas, com... Na cidade grande. Isso, muito bem. Pode falar, Lohane. Então, professora, aqui na primeira imagem tá como se fosse como era lá antigamente, e na outra imagem como virou lá aquele lugar? Isso mesmo, o lugar hoje, né? Atual. Então vamos lá. As medidas do tempo. A percepção do tempo é algo que esteve presente em toda a nossa história. Porém, a forma de lidarmos com ele se modificou de maneira significativa, ok? À medida que o tempo foi passando, né? A maneira como nós lidamos com o tempo também foi mudando.
De um tempo marcado pelo ritmo da natureza em toda a sua exuberância, passamos a um tempo controlado pelo ser humano para servir às suas vontades. Neste capítulo, estudaremos como as noções de tempo e as diversas formas de medi-lo se transformaram com o passar dos anos. Vamos aprender juntos sobre como essas mudanças foram significativas para a vida atual. Então, a forma, né, de se medir o tempo antigamente não é a mesma forma de hoje, né? Muitas coisas aconteceram. Então, vamos lá ver o que aconteceu, como que era feita a medida do tempo, né? O que tem mudado, o que já mudou, será que pode mudar mais alguma coisa, né? Vamos lá. Página 68. Tempo e sociedade. Vamos lá. Prontinho? Você quer falar ou ler, Pedro? Quero ler. Pode começar, então. Tempo e sociedade. A percepção do tempo se transformou de forma profunda ao longo da história humana. Passamos de uma noção de tempo pautada, quase que exclusivamente pela natureza, passa ao controle do tempo por meio de relógio. O ser humano, que se orienta pela Lua, pelas estações se orientava pela Lua, pelas estações do ano e pela luz do dia, desenvolveu tecnologias para reduzir a dependência da natureza, como tecnologias agrícolas que permitem a produção de alimentos fora do seu ciclo natural de plantio e colheita. Isso. Então, a percepção do tempo foi se transformando ao longo da história, né? A história foi acontecendo, a vida foi acontecendo, e essa percepção de tempo, ela foi o quê? Se transformando, né? Antes, o tempo, né, ele era medido, né, exclusivamente pela natureza. E passou para quê? Para o controle por meio de quê? Dos relógios. Olha o que fala aí. O ser humano que se orientava pela lua, pelas estações do ano e pela luz do dia, desenvolveu tecnologias para reduzir a dependência da natureza, como as tecnologias agrícolas, que permitem a produção de alimentos fora do seu ciclo natural de plantio e colheita. Então, o homem foi criando novas tecnologias, né? E mudou a forma aí de medir o tempo. Então, vamos lá. Lê para a gente, Lohane. Em centros urbanos, o ser humano não determina as suas atividades a partir dos ciclos da lua nem luz. Pelo regimes de cheias e secas dos rios, nesses ambientes... Atenção, ao ponto. Pelos regimes de cheias e secas dos rios, dá uma parada, agora vai. Neste ambiente, o tempo é marcado pelo relógio que desperta as pessoas para o trabalho ou para a escola todas as manhãs, e pelo calendário no qual eles consultam datas importantes. Pode terminar, Lohane. No entanto, apesar de todas essas mudanças, ainda hoje existem sociedades que vivem de forma simples, lidando de maneira direta com a natureza e sua concepção do tempo. Gente, fico tão orgulhosa da Lohane. Parabéns, Lohane. Obrigada, professora. Muito bem, Lohane. Fico muito feliz com você, viu? Pelo seu esforço, sua dedicação, viu? Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, aí fala que o quê?
que em centros urbanos, o ser humano não determina as suas atividades a partir dos ciclos da Lua, correto? A gente olha a partir do o tempo a partir dos ciclos da Lua hoje em dia? Hein, pessoal? Não. Não. O que que marca o nosso tempo hoje em dia? Relógios tecnológicos e os antigos. Isso. É marcado pelo relógio, né? Hoje mesmo de manhã aí, né? Para você chegar aqui na aula no horário, certo? Você teve que colocar o seu relógio para despertar. Eu não, professora, eu acordo sozinho ou com meu pai. Se você não colocou, alguém colocou. Às vezes a gente consegue acordar sozinho, né? Mas muitas vezes o quê? A gente coloca o quê? O relógio para despertar, para poder ir para a escola, para poder ir para o trabalho, né? Todas as manhãs, certo? E nós temos também o calendário, né? No calendário nós consultamos o que no calendário? Nós consultamos as datas mais importantes, né? O calendário registra lá o quê? Os meses, né? Registra os dias da semana, né? Registra as semanas e todos os dias da semana e os meses do ano, né? Nós contamos o tempo também pelo calendário. Fala, Manu. Falando nesse relógio aí, também tem que ver se o relógio tá, tipo, na hora certa. Por quê? Porque no relógio do celular tá 1 hora adiantado. Aí eu coloquei o despertador pra ir 6h45, eu acordei 5 horas da manhã. Ah, ô Manu, é porque os relógios, o celular, alguns mudaram, porque antes tinha horário de verão, né? Aí já mudava. Se tivesse acontecendo o horário de verão, nós estaríamos uma hora na frente, né? Então, tem alguns celulares adiantaram mesmo. Então, tem que consertar isso, senão você vai ficar sempre 1 hora na frente, É né? a segunda vez que isso acontece comigo. Conserta o seu celular aí, Manu. Professora, Oi. e como ele já está no século XXI, a gente não tem que mais usar os métodos antigos que eles usavam para medida do tempo. Tipo, antigamente eles não mediam o mês, o ano, o dia, e só assim as horas Isso, eles olhavam o quê? Só. no sol. Eles não se preocupavam tanto, né, Sara? Igual a gente também, porque a vida, né, hoje em dia é mais corrido, certo? Aham, Nós temos mais horários para fazer as coisas, correto? aham. E naquela época, né, as pessoas viviam uma vida mais tranquila, sem correria, né? E hoje, igual você falou, nós já estamos em outro século, né? Exato. Então, as tecnologias, cada dia que passa, né, nós o quê? Aparecem novidades para a gente em relação a tudo, né? E principalmente ao tempo, ok? Então, vamos lá. Página 60. Agora, Oi. Pode falar, Davi. agora são que horas? Oi? 7h50. 7h47 no meu relógio são 7h47. O meu também. Pra mim tá 8h47. Nossa, que é isso? Pra mim Bem que eu também. queria que fosse 8h47. Então vamos lá. O tempo da natureza e as adaptações humanas. Vamos lá? Lê pra gente, Alessandra. Página 69. Existem muitas maneiras de medir o tempo, seja por meio da natureza, seja por meio do tempo cronológico ou do tempo histórico. Desses três tempos, o único conhecido pelos nossos ancestrais mais remotos é o tempo da natureza. Isso, então, existem muitas maneiras de medir o tempo. Pode-se medir o tempo por meio da natureza, por meio do tempo cronológico ou do tempo histórico, certo? Então, vamos ver lá o que é o tempo da natureza. Lê para a gente, Gustavo, você pode ler para a gente?
Página 69, segundo parágrafo? Não, Cauã, seu microfone está funcionando? Oi, professor. Sim. Não. Peraí, deixa o Gustavo. Gustavo vai ler, depois você lê, Cauã. Lê pra gente, Gustavo, segundo parágrafo. O tempo da natureza é aquele sobre o qual o ser humano não tem controle. Termina? Ele simplesmente acontece no ritmo que deve acontecer. O tempo de vida dos seres vivos, com seus ciclos de nascimento, crescimento, desenvolvimento e envelhecimento, a morte é um exemplo. O tempo de descomposição de determinados resíduos, assim como o tempo de rotação e translação da Terra, os ciclos das fases da Lua, os períodos de chuva, de cheias e de seca dos rios. São outros dos muitos exemplos que podemos encontrar ao nosso redor. Tá bom, Gustavo, obrigada. Então, o tempo da natureza é aquele sobre o qual nós, né, os seres humanos, não temos controle, certo? Ele simplesmente acontece no ritmo dele, tá? Então, o tempo da vida dos seres vivos, né? Esse é o tempo da natureza, tá? O nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, o envelhecimento e morte. Então, esse tempo aí, nós não conseguimos controlar, tá? O tempo da natureza. O homem não tem controle sobre ele, tá? Vai, Cauã, por muito tempo. Por muito tempo, os seres humanos foram dependentes do tempo da natureza, já que necessitavam daquilo que ela oferecia para viver e se orientar. Antes da descoberta do fogo, durante a pré-história, a escuridão total impedia qualquer tipo de atividade à noite. A vida se resumia ao tempo da iluminação solar. Quando o sol começava a se pôr, era necessário ir em busca de abrigo para se proteger de possíveis predadores noturnos. Pode continuar. Depois, com o desenvolvimento da agricultura, os povos, aos poucos, perceberam que era necessário produzir o máximo possível nas estações de verão e primavera, uma vez que o frio rigoroso de algumas regiões durante o inverno impedia a produção de qualquer que fosse o gênero agrícola. Eles também passaram a conhecer os períodos de cheias e secas dos rios, de forma a se beneficiar da nutrição que as cheias traziam e de se prevenir da escassez nos longos períodos de seca. Isso, então, o homem, né? As pessoas, durante muito tempo, foram totalmente dependentes do tempo da natureza, porque elas só tinham aquilo, né? Elas acreditavam que aquela era a única forma de quê? De se orientar, certo? Antes da descoberta do fogo, né? Lá na pré-história, certo? A escuridão total, né, gente? Imagina vocês, não tinha fogo, né? Então, durante a noite, o que acontecia? Era só escuridão. Então, começava a escurecer, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que logo o quê? Pegar o quê? Procurar o quê? Um abrigo para quê? Para se protegerem, certo? Dos animais, da noite, dos perigos da noite. Com o tempo, né? Com a descoberta do fogo, né? Eles começaram o quê? A conseguir a fazer algumas coisas à noite, porque o fogo o quê? Ele iluminava ali o local onde eles estavam, né? Pelo menos aquele local onde eles estavam. Depois a agricultura começou o quê? A se desenvolver. E eles começaram a perceber que eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que produzir, né, muito nas estações de verão e primavera, porque no inverno rigoroso, não tinha jeito de produzir os alimentos necessários. Então, o homem começou o quê? Ele começou a aprender a lidar com o tempo, certo? Ele começou a aprender
Coisas novas sobre o tempo. Ah, se eu plantar agora no verão e na primavera, eu vou ficar tranquilo no inverno, né? No inverno não tem jeito de eu fazer com que a minha plantação dê bons frutos, né? Então ele começou a aprender. Então olha lá embaixo nós temos aí, olha, as fases da vida acontecem naturalmente. Essa é uma passagem do tempo que os seres humanos não conseguem controlar, certo? Você nasce, você fica criança, aí você vai ficar adolescente, que nós estamos estudando lá em ciências, que vocês estão adorando, que eu sei. Depois fica jovem, né? Aí vai para a fase adulta, vai ficando idoso até morrer. Muitas pessoas não chegam lá no idoso, morrem antes, certo? A mesma coisa acontece com as plantas, né? E com os animais, tá? Então, a planta nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, os seres vivos, né? É o quê? É o tempo da natureza, certo? Os animais é a mesma coisa, é o tempo da natureza. O homem não consegue mudar. Ah, professora Heloísa, mas a pessoa fica doente, tem um médico, o médico consegue. Sim, o médico vai conseguir aí prolongar o quê? O tempo de vida da pessoa, certo? Os remédios vão ajudar a gente a viver mais. Mas na hora que chegar o tempo de morrer, o que vai acontecer? Vai morrer, certo? Não tem jeito de controlar esse tempo aí. Acabou o tempo da natureza, acabou, ok? Então vamos lá, página 70. Lê pra gente, Davi. Os seres humanos aprenderam a olhar as estrelas para entender as marés, organizar as atividades externas para os momentos de estiagem. Dessa forma, foram desenvolvendo os primeiros instrumentos de medição do tempo para auxiliar nos processos de plantio, colheita, produção, gestação humana e a gestação dos animais na pecuária. Isso, então o ser humano, cada dia que ia passando, né? Os anos iam se passando, ele o quê? Ele ia aprendendo mais, certo? Então ele começou a desenvolver instrumentos de medição do tempo, tá? Para quê? Para auxiliar o ser humano o quê? No plantio, né? Na colheita, na produção, na gestação humana, né? Que a mulher ficava grávida, não tinha essa contagem de 9 meses, né? Ela ficava grávida. Na hora que o neném nasceu, o tempo do neném nascer era o tempo do neném nascer. Hoje em dia, nós sabemos que o bebê, ele fica quanto tempo na barriga da mãe? 9 meses. Né? Ele fica 9 meses na barriga da mãe. Hoje nós já conseguimos contar esse tempo. Antigamente, não. A mulher ficava grávida e ela contava pela lua lá, né? Ela media lá pela lua, né? O tempo da gravidez. Então, como que elas faziam? Pô, uma mulher teve, então ela teve o bebê depois de tantas luas, então o meu também pode nascer depois de tantas luas, entendeu? Tantas luas cheias ou tantas luas crescentes. Então, elas contavam assim, mas elas não tinham esse tempo certinho da gravidez que as mulheres têm hoje, certo? Formas de medir o tempo. Lê pra gente, Bianca. Uma das maneiras de medir o tempo é por meio do tempo cronológico. Por tempo cronológico, devemos interpretar todo o evento que pode ser marcado no relógio, calendários e outros. Nesse caso, não é a natureza quem comanda, mas os instrumentos e as máquinas criadas pelos seres humanos. A seguir, vamos estudar algumas formas de medir o tempo. Isso, então vamos ver lá algumas formas de medir o tempo. Relógio de sol, né? Relógio de sol é uma forma de se medir o tempo, tá?
Dentre os instrumentos para medição do tempo, o relógio de sol é o mais antigo. Grifa aí, tá? Gente, isso é matéria da próxima prova, tá? O relógio de sol é o mais antigo, tendo surgido por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então, antes de Jesus vir. AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, né? Vocês já sabem isso. Para identificar o horário, olha lá o que era feito. Era necessário interpretar o tamanho e a direção da sombra que o objeto que ficava na vertical e servia de ponteiro para o relógio de sol, também chamado de gnomon. Fazia nas marcações horizontais. Então, olha lá, gente, olha o trabalheiro que dava para poder olhar as horas. A sombra do gnomon se movia à medida que a Terra girava em torno do seu próprio eixo, demonstrando o passar das horas. Então, aí tem uma foto aí, ó, do relógio de sol, certo? Que é o quê? O instrumento de medição do tempo mais antigo. Os relógios de sol podem ser feitos de várias maneiras. Olha lá, tem um aí que está feito aonde? Na areia, certo? Olha que legal. Colocou o que aqui? As conchinhas do lado e desenhou um relógio de sol lá na areia, ó. Inclusive com graveto e conchas do mar, como mostra a figura direita. É uma forma de medir o tempo usada na antiguidade que pode ser feita na atualidade. Posso fazer esse relógio hoje? Posso. Posso medir o tempo através dele? Posso. Observe que a sombra do graveto é o que determina as horas. Então, as horas é determinado pela sombra dos gravetos. Página 71. Outro tipo de medida de tempo. Lê para a gente o... A Esther está aí ou hoje a Esther não veio? Ela estava aí, professora. Tá aí, tá aí. Deixa eu falar. Professora, Ela tá aí. deixa eu contar então? Deixa eu contar então, professora. Pode ler, Sara, então. Ampulheta. Diferentemente do relógio de sol que marcava as horas do dia, a ampulheta era uma espécie de cronômetro. Ela funcionava como um relógio de areia que marcava o tempo específico, enquanto a areia escorre do recipiente superior para inferior. Isso, esse vocês conhecem, né? Esse a gente encontra com facilidade para A comprar. gente já fez, já. Ah, nós já fizemos na escola, né? Alguém tem aí em casa uma ampulheta? Não? Eu joguei fora a minha recentemente. Ah lá, ó, a Alessandra tem uma. Mostra aí pra gente, Alessandra. Olha lá, ó, na casa da Alessandra tem, né? A gente consegue para comprar, né? Até para poder fazer parte da decoração, né, da casa. Porque é bonito, né? Diferente, certo? A outra, lê pra gente, Pedro Teixeira. Clepsidra. A clepsidra tinha um momento funcionamento da ampulheta. Presta atenção. O mesmo funcionamento da ampulheta. Mas a areia era substituída por água. O recipiente de cima possuía um orifício por onde a água escorria para o recipiente de baixo. Havia marcações de um dos dois recipientes para medir a passagem do tempo. Dessa forma, era possível saber quanto tempo havia passado, analisando a quantidade de água no recipiente com marcações. Isso, então, outra forma de se medir o tempo. Calendários. Alguém quer ler, gente? Quer se manifestar para ler? Quer ler, Mami? Peraí, então vamos lá. Olha que tanto de gente que se manifestou. Então vamos lá. Deixa a Giovana ler, depois a Manu, a Alessandra e a Maria Eduarda. Vai lá, vai, Giovana. O calendário mais antigo encontrado até então data de cerca de 1700 AC. 2.700. 2.700.
Pode ler, Giovana. Ele foi encontrado na região da Mesopotâmia, sendo que povos sumérios. Esse calendário era organizado em 12 meses, porém, ele seguia as fases da Lua para a marcação desses meses, o que significa que os meses tinham uma variação de cerca de 28 e 30 dias, totalizando 354 dias. Pode terminar, Giovana. Quando os 12 meses terminavam, ainda faltavam cerca de 11 dias para finalizar o ano solar. Por isso, a cada 3 anos, era necessário aumentar um mês no calendário dos sumérios. Isso. Então, nós temos aí o calendário, né? Mais antigo, né? E aí está explicando a forma de como era feita o quê? A marcação do tempo, né? Ele seguia o quê? Ele seguia as fases da Lua, tá? Então, olha aí, a Lua tem um ciclo de 28 dias e apresenta 4 fases. Então, vamos lá. Página 72. Ai, Manu, depois a Maria. A maioria dos povos antigos utilizava as fases da Lua como referência. No entanto, os povos que habitavam o Egito utilizavam, além da Lua, outros astros. A estrela Sírius era uma importante referência de marcação do ano para os egípcios. Quando ela aparecia no céu, era a época de cheia no rio Nilo. A partir de então, passou-se a utilizar o ano solar com 12 meses e 30 dias, totalizando 360 dias. Ao final do ano, os 5 dias que faltavam antes de a estrela Sírius aparecer no céu eram dedicados aos deuses do seu panteão, com muitas oferendas rituais e festividades. Isso, obrigada, Manu. Continua, Maria. Outro calendário importante da história da humanidade é o calendário juliano, desenvolvido pelo romano Júlio César no ano 1 a.C., com base no movimento de translação da Terra. O calendário juliano, assim como o egípcio, passou a orientar-se pelo Sol, respeitando as estações do ano. Isso, obrigada, Maria. Vai, Alessandra. O calendário juliano, assim como o egípcio, passou a ser O calendário que utilizamos atualmente. O calendário que utilizamos atualmente tem como base de medição o nascimento de Cristo e foi criado pelo Papa Gregório XIII no século XIV em substituição. Século o quê? Século o quê, pessoal? 16. 16, vai lá. Em substituição ao calendário juliano. Pode continuar, Alessandra. Ele também se baseia na orientação pelo Sol, com 365 dias e 6 horas. Assim, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, com 366 dias. Nossa cultura segue a base grego-romana e, por isso, utilizamos o calendário e a forma de enxergar e medir o tempo dos ocidentais. Os 7 dias da semana e os meses alternados entre 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que varia entre 28 e 29 dias, em razão dos anos bissextos. Isso, então, nós temos aí os diferentes tipos de calendário
E o calendário que nós usamos hoje, né? O nosso calendário hoje que nós usamos atualmente tem como base o quê? De medição o nascimento de Cristo. Então, o nosso calendário, né? Ele tem quantos meses? Quantos meses? 12. 12 meses, certo? Então, o nosso calendário tem 12 meses. Quais são os meses do ano? Quem sabe me falar aí quais são os meses do ano? Eu. Então, vamos lá. Fala aí, fala, Pedro Teixeira. Pode deixar o Cauã. Pode deixar o Cauã. Então, fala, Cauã. Cauã, ele passou a vez para você, amor. Cauã? Vai falar não? Poxa, ele tá ouvindo também, não? Sabe? Oi? Cauã, nós não estamos te ouvindo. Vai lá, deixa eu o Pedro. tava... Aí, pronto, professora. Vai, Cauã. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso, então são 12 meses, ok? Os meses, né? Cada mês do ano, ele tem o quê? Tem uma quantidade de dias. Nós temos os meses que podem ser alternados em 30 e 31 dias. Espera aí, deixa eu pegar um calendário aqui para mostrar para vocês. Mais fácil a visualização. Vai pegar um calendário virtual, professora? Tô pegando, já peguei. Tô vendo, não. Ainda não tô compartilhando, não. Peraí. Vou compartilhar agora. Só um minuto. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Então, vamos lá. Peraí. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos vários calendários aqui, certo? Então, olha aqui, dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Nós temos aqui os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Então, aqui, os meses do ano, nós temos aqui, cada mês, nós temos aqui a semana, certo? Uma semana tem quantos dias? 7. 7 dias, correto? Então, aqui nós temos os dias da semana. Os meses do ano, eles variam aqui, ó, de 31 e 30 dias, exceto fevereiro, que vai ter ou 28 ou 29 dias. Professora, Oi. por que fevereiro tem 28 a 29 dias? Peraí, só um minutinho. Quando fevereiro tem 28 ou 29 dias, é razão ao quê? Ao ano quê? Ao ano Bissexto. bissexto, tá? É razão Não. ao ano só um minuto. Não, eu só sabia. Mas por que ele não vou te teria falar. 30? Tá, só um minutinho. Você pode esperar um pouquinho? Sim. Sim? Ok. Vamos só terminar aqui, tá? Deixa eu só terminar de explicar aqui que eu já te falo, tá bom? Uhum. Então, aqui, ó, nós temos aqui março. Março tem quantos dias? 31. Hã? 31. 30. Janeiro tem 30. quantos dias aqui? 31 também. Tá, e fevereiro aqui teve quantos? Esse calendário. Nesse Esse calendário aqui. aqui. Adão 29. 29. Aí seria no bissexto. Aqui seria ano bissexto. Março a gente já olhou. Abril. 30. 30. Maio.
31. 31. Junho. 30. 30. Julho. 31. 30. Julho. 31. Agosto. 30. Agosto. 31. E setembro. Aqui não está dando para ver. 31. Setembro. Outubro. 31. 31. Novembro. 30. 30. E dezembro. 31. 31. Isso. 31. Nossa, tá muito confuso. É o calendário que tá pequeno. Esse calendário aqui, vamos ver esse aqui de 2020. Deixa eu pegar o melhor aqui. Peraí. Aí. Esse aqui. Esse aqui é de 2020, Ô, professora. ó. 29 dias de fevereiro. Esse ano foi ano bissexto? Sim. Foi. Daqui a quanto tempo vai ser ano bissexto de novo? Que ano bissexto? Daqui a 4 anos. Hã? 4 anos. Daqui a 4 anos. Alguém perguntou aí, o que é ano bissexto? O ano bissexto é quando? O mês de fevereiro, a que vai dar para você ver bem, que o número está bem grande. ele tem a cada 4 anos, o mês de fevereiro, ele o quê? Ele tem 29 dias. De 4 em 4 anos, o mês de fevereiro dá 29 dias. Quando fevereiro tem 29 dias, o ano é chamado de ano bissexto, tá? Então, por que o mês de fevereiro tem 28 ou 29 dias, tá? No calendário gregoriano, realiza-se a cada 4 anos um ajuste no calendário e adiciona-se mais um dia ao ano. Daí, o mês de fevereiro ter 28 ou 29 dias, sendo que quando ele tem 29 dias, ele é chamado de ano bissexto. Ah, tá. Tá? Professora, por que o mês de fevereiro não tem 30 ou 31 dias, certo? Então, vamos lá. Foi o ditador romano Júlio César que definiu que o calendário teria 365 dias, em 12 meses, ok? E a cada 4 anos teria um dia extra. Na divisão, alguns meses ficaram com 30 dias e outro com 31, sendo fevereiro a exceção, com 29 dias no ano bissexto. Respondeu sua pergunta, Cauã? Nossa, demais. Agora eu entendi. Respondeu? Porque o calendário ele tinha quantos dias? 365. Ok, ô Bruno? Ô Henrique, você pode parar a sua apresentação aí, por favor? O calendário, o ano tinha que ter quantos dias? 365. Isso, ok? Então, 365 dias e 12 meses, certo? Sim. Então, quando ele criou o calendário, né? A cada 4 anos ia ter que ter um dia extra, certo? Senão não ia dar o quê? Senão não ia dar os 365, ok? E aí, cada 4 anos tendo um ano a mais, quando fevereiro tem 29 dias, o ano é chamado de ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Entendeu aí? Pode perguntar, Lohane. Professora, e se a pessoa fazer aniversário nesse ano bissexto, como é que ela faz? Depois de 4 anos vai ter que Aí ter ela vai 4 comemorar no próximo ano, no dia 28. Quem nasce no ano bissexto, né? Já pensou se fizesse aniversário só de 4 em 4 anos, Lohane? Ia ser ruim. Ia ser bom para um lado e ia ser ruim para o outro, né?
ia demorar mais tempo para ficar velho, mas não ia ter comemoração de aniversário. Aí comemora no dia 28, entendeu? Quando ela faz aniversário no dia 29. 3 anos ela comemora no dia 28 e 1 ano ela comemora no dia 29. Entendeu? Mais alguma? Ah, a Giovana também tem Ampulheta. uma ampulheta lá na casa dela. Ok, pessoal? Então, a semana tem quantos dias? 7 dias. 7. 7 dias. Quais são os dias da semana? Pode falar, Alessandra. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. A semana começa em que dia? Domingo. Domingo. A semana Mas que começa várias no pessoas acham que domingo. começa na segunda. Não, a semana começa no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É um pouco esquisito, mas... Começa no domingo a semana. Os meses podem variar de 30, 31 dias, 28 de fevereiro ou 29 dias, no mês de fevereiro. Quando é 29, é contado como ano bissexto, ok? Tranquilo aí, pessoal? A cada 4 anos, né, quando é ano bissexto, certo? O ano tem 366 dias, né? Tem um dia a mais. No ano bissexto, o ano tem um dia a mais, ok? Então, de 4 em 4 anos, o ano tem 366 dias, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Aprendendo mais. Máquina do Tempo, página 73. Vamos lá. Eu posso começar a ler, prof? Pode começar, calma. Máquina do tempo. As horas não passavam. Estávamos todos alinhados, em pé, e a professora perguntava a cada um: quanto é 9 vezes 7? Tic-tac, tic-tac. E nem dava tempo para um novo tique. Lá vinha uma varada na mesa. Quanto é 9 vezes 7? Senta! O próximo. Parece estranho ver uma professora agindo assim, pois sou da época em que as crianças sofriam castigos severos na escola, onde o tempo, por vezes, parecia não passar. Tínhamos certeza de que havia algo errado, por exemplo, com aquele relógio que ficava dependurado. Era tic-tac, tic-tac, e o ponteiro parecia jamais sair das 11 horas. O tempo não passava, e meu desejo, assim como o de todos os meus colegas, era a existência de uma máquina milagrosa que nos transportasse para um tempo distante daquele martírio. Pode continuar? Pode continuar. E quem já não pensou em viajar pelo tempo? Entrar em uma máquina que nos transportasse para o passado ou, então, até o futuro. Reaproveitar momentos guardados na memória que foram prazerosos ou desagradáveis. Vislumbrar um futuro que seja... É um sonho de muitos. Mas você sabia que isso é possível quando desejamos conhecer a história da Terra? Sim, dá para retornar ao passado e conhecer o futuro a partir do presente. Isso, tá bom, Cauã. Obrigada. Passado e futuro revelados. Há mais de 200 anos, um geólogo escocês chamado James Hutton, ao observar os ambientes naturais, notou que ações que ocorrem diariamente, como a erosão, o transporte e a deposição feitos pelos rios, pelo vento, pelo gelo e pelo mar, poderiam ser usadas para interpretar a origem das rochas sedimentares, formadas há milhões de anos. Assim, este cientista indicou que, se compreendêssemos os fenômenos atuais da natureza, poderíamos interpretar as informações contidas nas rochas sobre a história do passado da Terra. Página 74. Lê para a gente, Henrique.
Ó, saiu do nada. Lê pra gente, ô. Por favor, por favor. Pode ler, Sara. Valeu. Mas esse não é o único jeito de viajar no tempo. O estudo dos fósseis também é uma passagem garantida rumo ao passado. Isso porque alguns se preservam de maneira excepcional. Neles, podemos encontrar os órgãos internos, até mesmo os músculos de seres que viveram na Terra em épocas distantes. Que isso? Vai lá. Autorora do Paraguai, velho. Pode estar. Ok. As janelas para as viagens no tempo, como as rochas ou fósseis, nos mostram ainda outro aspecto interessante. Assim como antigos mares se transformam em montanhas ou flores, determinaram como grandes desertos. O momento em que vivemos sempre reflete o nosso passado. Todos os ambientes existentes na Terra, como suas plantas e animais, são produtos de transformações de milhares ou mesmo milhões de anos. E o futuro? Como conhecê-lo? Para tanto, não é preciso uma máquina do tempo. Basta olharmos o tempo presente que no futuro terá sido o nosso passado. Isso. Essas páginas aí eu estou mandando, tá? No cronograma da semana que vem, como trabalho de história, tá bom? Para entregar em dezembro, tá? Esse é o próximo trabalho de história, tá? Então você vai fazer aí o que está pedindo aí, mas vai no cronograma da semana que vem, ok? Nós lemos aí só para a gente pensar um pouco nisso aí, olha. E o futuro? Quem aí já teve vontade de voltar no tempo ou ir para o futuro? Quem já pensou nisso? Eu já tive vontade de voltar no muitas vezes futuro. para consertar muitas Como coisas. assim votar no futuro? Não, ir Nossa, para eu não o acredito futuro que e eu falei voltar isso. no passado. Ir para o futuro e voltar no passado. Manu, fala. Eu já tive muita vontade de voltar para o passado para consertar muitas coisas. Para conhecer como que era. Quem mais? Eu Fala, Pedro. queria voltar no passado para ainda pegar minha cachorrinha. Voltar no passado para pegar a cachorrinha. Quem mais? Eu. Fala, Sara. Não é a Sara não, pessoal. Não, Sara não, é a Bianca. Vocês são tudo igual, gente. Um monte de carinha igual aqui. Eu fico confundindo todo mundo. Fala, Bianca. Eu fico com vontade de voltar no passado para impedir que o meu gato sumisse. Ah, tá. E Cauã? Eu fico com vontade de voltar no passado, igual a Manu, para poder consertar, tipo, coisas que eu fiz errado. E eu tenho vontade de ir pro futuro para ver como vai ser minha vida, se eu vou estar bem ou se eu vou estar ruim. Quem mais? Eu sempre sonhei com isso, sempre sonhei com o meu futuro. Descubra nos próximos capítulos de Cauã Rodrigues. Quem mais quer falar? Sara quer falar? Uhum. Eu queria voltar no passado para ficar na cama no dia que eu conheci uma pessoa que não é da sala. Calma, esperem. Não, é outra pessoa que vocês não conhecem. Ficar na cama em vez de sair pra praça e conhecer uma pessoa. Só me ferrou. Isso. No passado, Davi quer falar? No passado, né? Às vezes a gente quer voltar no passado, não tem jeito de voltar mais. Igual o Cauã falou ali, ó. Queria voltar no passado para eu poder consertar as coisas que eu fiz e que eu não gostaria de ter feito. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente fala, com as coisas que a gente faz, né? Porque voltar no passado não tem jeito, né? Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes, né? Porque depois, a única coisa que a gente pode fazer é o quê? Se você magoou alguém, você, no presente, você tem a oportunidade de quê? De pedir desculpas para essa pessoa, se perdoar com essa pessoa, né? Não tem jeito de você voltar lá atrás e consertar, certo?
Mas no presente tem jeito de você chamar essa pessoa e conversar com ela e consertar e corrigir, né? Agora, o nosso futuro, ele pertence a quem? Ele pertence a Deus, certo? O seu futuro, ele pertence a Deus. Mas você pode fazer por onde você tenha o quê? Um futuro bom, certo? O seu futuro, né? As coisas que o Cauã falou assim, eu queria ir lá no futuro para ver se eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Mas quem que vai fazer o Cauã ser uma pessoa bem-sucedida? É o próprio Cauã. Com o quê? Com os esforços dele, né? Estudando, sendo um bom filho, sendo um bom colega, né? Ele vai se dedicar para quê? Para que ele tenha um futuro brilhante lá na frente, né? E o nosso futuro, ele está nas mãos de Deus, né? Porque o nosso tempo é o tempo da natureza, nós não vimos aqui? Então, esse tempo aí da natureza aí, né? O tempo da natureza, não tem jeito da gente mudar. Então, por isso que a gente tem que sempre procurar fazer o melhor no presente, que é o que nós estamos vivendo agora, certo? Você está vivendo agora o presente. Então, faça o melhor agora, no que você está vivendo agora. Passado, passou. Não tem jeito de voltar lá. Posso pedir perdão? Posso, pelas coisas que eu fiz no passado? Posso. Posso agora voltar lá para consertar? Tem jeito? Não. Eu posso consertar agora no presente, certo? Então vamos viver bem o presente, né? O nosso dia a dia, para que o nosso futuro seja um futuro brilhante, ok? Você quer falar, Manu? Estava com a mão levantada? Não? Alguém quer falar? Não? Então vamos lá, façam aí para mim a página 74 e 75. Quem quer falar? Samuel, pode falar, Lohane. Não é tipo uma coisa, eu queria voltar no passado para conhecer como é que foi a história da minha tia, dos meus tios, porque minha tia morreu quando ela tinha 13 anos. Aí eu queria ver como foi. Esse passado aí, Lohane, você pode ver através de quê? De fotos, né? Das recordações que ficaram nas memórias das pessoas, certo? Aí sim você pode voltar ao passado através das fotos, das recordações, né? A gente pode voltar sim, olhando as fotos, das recordações, a gente vai saber do passado das pessoas, né? Mas você voltar lá no tempo passado não tem jeito, né? Então vamos lá. Passam aí para mim a página 74 e a 75. Rapidinho, são 3 questões e para a gente corrigir. Vamos lá. Professora, Oi. eu entrei aqui, né? Já tô negócio. Tem uma tela de fundo atrás de você? Tem. Aqui, Tá na praia. Lucas, livro de história, nós já estamos fazendo a página 74 e 75. Já expliquei todo o conteúdo de história, tá, Lucas? Eu vou ao banheiro e já volto. Tá. Professor, o recreio é 8h50, né? 8h50. É. Ah, tá. Qual página? 74 e 75.
Professora, eu tinha Oi. acabado de pegar o livro de história, sumiu do meu armário o livro de história, estava lá na sala. Fala as páginas de novo. 74, 75. A gente está fazendo as atividades. A professora Eloísa já explicou o conteúdo. Chegou agora, Lucas? Acordou agora? Eu tô acordando muito tarde, né? Acordar mais cedo, né, Lucas? Qual página, prof? 74, 75. Rapidinho para a gente corrigir. Quem faltou hoje foi o Guilherme, Thaís, Carol, Bernardo, né? Bernardo tá viajando. Só, né? Carol também, professor. Carol, já coloquei aqui. Guilherme, Thaís, Carol e Bernardo. Samuel tá aí? Samuel tá. Samuel chegou agorinha também, né, Samuel? Mas chegou, né? Você fez? Né? Chegou, né? Que bom que você chegou, né, Samuel? Sim.
Terminaram? Não! Quase. Quase, tô na última questão. Professora, professora, alô? Tem alguém aqui com plena consciência de vida? Aí Oi. você já tá querendo demais. Fala, Sara. Eu tava aqui fazendo atividade, aí eu recebi a mensagem do Pedro falando assim, Sara, que é isso, mano? Aí eu, o que foi? Mandei uma figurinha daí assim, né? Aí o Pedro, não parece você tá na cama com alguém. Aí eu, ele conta essa história direito. Você falou lá na hora do tempo, sei o que. Eu falei, não, aí eu tive que explicar pra ele que eu preferiria ficar tomando vinho na praça. Só uma palhaçada esses caras comigo. Mas ok. Entendi, foi nada. Depois você olha lá no grupo de Among. Já pode corrigir, prof. Vamos lá? Vamos corrigir então? Pode. Vamos lá então. Antes de seguir, página 74, questão 1. Lê para mim, Pedro Teixeira. Calma, professora. Mas eu leio. Calma, não tô não. Cheguei. A noção de tempo que os primeiros seres humanos possuíam era diferente da perspectiva que temos na atualidade. Apresente uma razão para essas diferenças. Professora, A resposta. você está mutada. Alô? O que você colocou, Pedro? Eu, professora, não fiz essa não. Ué, gente, quem fez? Eu não soube. Lohane, o que você colocou? Eu coloquei assim, que antigamente não tinha essa tecnologia toda. Tinha que esperar a natureza e agora é só ir ali e olhar o relógio para ver as horas que está. Muito bem, Lohane, isso mesmo, está dentro do assunto. Então, olha lá, a noção do tempo que os primeiros seres humanos possuíam era diferente da perspectiva que temos hoje, né, na atualidade. Apresente uma razão para essas diferenças. Então, qual que é a razão, né, para essa diferença aí? Que existia lá na pré-história comparado com a atualidade, né? Por quê? A Lohane falou bem aí, olha. O tempo
para os pré-históricos era medido a partir de quê? A partir dos aspectos da natureza, certo? Eles mediam através da luz do sol, né? Através das águas dos rios, certo? Então, e por isso, né? Não era o quê? Possível o quê? Eles armazenarem as coisas, certo? Tem mais alguém que quer falar? Só quero resposta. Eu quero saber se a minha tá certa. Pode falar, Davi. Que eles mediam o tempo de forma natural, já nós com tecnologia. Isso, Davi, muito bem, certinho. Pode falar, Alessandra. Antigamente usavam a natureza para saber as horas, e hoje usamos a tecnologia. Isso, Samuel, pode colocar essa resposta aí dos seus colegas, tá? Mais alguém quer falar? Vou ter que desativar o chat, né? Infelizmente. Trava chat. Então, vamos lá. Questão 2, página 75. Releia a seção para saber mais e explique o que é a máquina do tempo apresentada pelo autor. E aí? Alguém fez essa? Posso falar? Ótimo. É uma máquina que nós podemos viajar para o passado, presente e futuro. Isso. Quem mais? Fala, Alessandra. É uma máquina que no texto usavam para mudar para o passado ou para o futuro. Isso. Então, o autor lá, ele descreve o quê? A importância do quê? Dos fósseis, né? Lá no texto, ele descreve a importância dos fósseis para quê? Para ter acesso ao passado, né? Então, eles eram comparados ao quê? A uma máquina do tempo. Ok? Pode passar para frente? Pode. Questão 3. Sobre o tempo em nossos dias, responda o que se pede. Letra A. Apresente as formas que você utiliza para marcar o tempo atualmente. Fala, Manu. Eu uso calendário, o cronômetro e também uso o relógio quanto uma hora antes, porque o relógio está uma hora adiantado. Isso. Quem mais quer falar? Fala, Alessandra. Dá para usar o celular, que é o que eu uso para olhar todas as coisas, tipo o calendário, quando eu vou marcar alguma coisa, para saber que dia que vai dar. Aí eu já olho no celular, as horas também, essas coisas. Isso. Você olha o relógio, né? O calendário, tudo do celular, tá? Então, relógio, calendário, né? São as respostas aí. Letra B. Alguma das formas que você citou se assemelha às formas de medir o tempo apresentadas no capítulo? Posso falar, prof? Pode falar. Eu tinha colocado o celular. Aí na B eu coloquei não, pois ainda estamos aprendendo antigas medições de tempo. Quem mais? Quem mais colocou? A B? Nós temos aí, crianças, semelhanças e nós temos diferenças também, tá? Nós temos lá, Cauã, falando sobre o quê? Os calendários, né? Nós temos lá falando sobre os calendários, né? Não são baseados nos mesmos critérios de hoje, certo? Mas falou sobre os calendários, ok? Professora, Oi. tá travando muito, eu vou trocar de conta, tá bom? Tá, joia, Sara. Mais alguém quer falar? Essa aí é pessoal. O que você tem que perceber lá? Você tem que perceber que existe semelhança e diferença, tá? Por exemplo, no quê? Nos calendários, tá? Que são baseados nos critérios que são usados hoje,
tá? E os relógios atuais, apesar das horas serem bem definidas, eles também se baseiam nas regras da natureza, com os dias de 24 horas, ok? Essa é pessoal, mas apresenta semelhanças e diferenças. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Yes. Todo mundo conseguiu fazer? Sim, tá suave. Então, coloca ok corrigido. 5/11. Vamos para o lanche, daqui a pouco nós voltamos. Tchau, prof. Tchau. Tchau, pessoal.